Paz de Cristo, igreja. Amém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado pela recepção da igreja. Pastor Silvio, pastor Edmar, pastor Kleber, pastor Valdecir, as suas muito digníssimas esposas. A Deus acima de tudo. Eu tenho acompanhado a igreja ICVV pela internet. Tenho acompanhado os cultos. E aqui tem um mover sobrenatural. Um mover espiritual, onde eu fui convidado para estar presente e vim pessoalmente naquele culto, onde o pastor Silvio estava pregando. Eu estava lá no fundo, fui apresentado. Eu digo para a igreja que eu chorei muito naquele culto. Chorei muito, muito, muito. Foi um culto que mexeu com a alma. O pastor Silvio é diferente. Ele prega assim, sério, né, pastor? Prega sério. Pastor Silvio me lembra bem quando eu chegava no quartel da Polícia Militar, a qual eu faço parte. Eu tinha um grande amigo lá que era um sargento. Eu dizia: bom dia, sargento. Ele dizia: só se for para você. Mas a gente era grandes amigos, se abraçava, chorava junto. Mas ele tinha um coração que era sobrenatural. E eu acompanho os vídeos do pastor Silvio há muito tempo. E tenho acompanhado, e eu digo que a palavra tem mexido, pastor, no meu coração. A palavra tem mexido no meu coração e a palavra transforma. Nesta noite eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, pudesse me acompanhar no livro de Deuteronômio, capítulo 34. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 7. Acredito que vai estar aqui. E aqui que vem. E aqui que vem. Então vamos ler lá. Enquanto a igreja vai encontrando também, e o texto está aqui, eu gostaria de fazer um breve relato. Que eu me lembro, quando eu tinha 14 para 15 anos. E eu fiz um acordo com Deus. Um acordo extrajudicial. E fiz um acordo com Jesus e com o Espírito Santo. Eu disse assim: Senhor, todos os lugares que o Senhor me levar pela primeira vez, eu vou trazer esse relato e esse breve testemunho. Eu tinha 14 para 15 anos de idade, uma tarde. E eu fui num culto de círculo de oração na região metropolitana de Curitiba. E naquele culto, naquela região metropolitana, estava acompanhado da minha então namorada, que hoje é minha esposa, está ali. E nós estávamos naquele culto, poucos dias de namoro, já levei ela para o lugar certo, porque eu com certeza e sem sombra de dúvidas, fui o menino que mais levou fora na minha vida e na história, ainda adolescente. Se tiver algum menino aqui que levou mais fora do que eu quando adolescente, pode me procurar que eu vou te pagar uma coca depois do culto. E aí quando aquela moça linda ali, e maravilhosa, fica de pé, querida, um pouquinho, toda tímida, te amo. Ela disse sim, obrigado. Eu botei a aliança na hora, casamos, casei com ela aos 16 anos, mas levei ela na igreja. E eu me lembro naquele culto de círculo de oração, eu fiz uma das orações talvez mais tristes da minha vida, talvez uma das orações mais cruéis, que eu digo assim: graças a Deus, que tem coisas que Deus não ouve quando a gente fala, e Deus conhece o nosso coração, e sabe que às vezes a gente está tentando até barganhar com Deus, mas Deus conhece o nosso coração e a nossa história, e não deu crédito de repente daquela minha forma de se expressar. Eu falei: Senhor, se nesta tarde o Senhor não falar comigo naquela igreja, eu nunca mais volto na casa do Senhor. Para que você entenda a dificuldade que eu estava passando, eu estava colocando o financeiro na frente do espiritual. Eu não tinha roupa para colocar, não tinha alimentação em casa, passávamos muita dificuldade, muita fome. Minha família muito simples, muito humilde, da região metropolitana de Curitiba, passávamos muita dificuldade. Para você ter uma ideia mais clara, naquele culto eu estava com uma camiseta azul emprestada, com uma calça emprestada,
com chinelo havaiana emprestado e com uma roupa íntima minha, mas estava furada, pastor. E eu me lembro que quando eu cheguei no último banco, sobe uma irmã, cabelo muito grande, estava grávida. Ela foi subir ao púlpito e ela tirou a sandália dos pés. E eu fiquei olhando, porque eu tinha acabado de ler a história de Moisés. Eu fiz assim como aquele senhor está lá no fundo, eu fiz exatamente isso aqui, ó. Igualzinho o senhor tá. Fiz assim: vai sair alguma história diferente hoje. Porque ela tirou a sandália dos pés para subir no altar. Ela disse assim, a mensagem que ela me trouxe: Moisés, tira as sandálias dos pés, porque o lugar que você está é terra santa. Aleluia. Eu pude entender que ela respeitou o púlpito, então eu ouvi e fiquei prestando atenção. Ela olhou e disse assim: este moço que está aí no fundo, vem aqui na frente. Ela falou: é você mesmo, que está de camiseta azul. Olhei bem, porque era uma roupa emprestada. Essa moça que está do teu lado, venha junto contigo. Sentamos à frente. Ela disse assim: igreja, todos que estão aqui não dão um centavo furado por esse menino. Não davam mesmo. Você é criticado até pelos da sua família, e era mesmo. Mas esta noite o Senhor me revelava a sua vida. E eu estava aqui dobrando os meus joelhos para orar, e entrou um ser de branco aqui no corredor da igreja, e saiu pela porta lateral da igreja, e a porta fechada. Ele atravessou pela porta fechada. O mundo espiritual é diferente do físico. E ela falou assim: Senhor, o que está acontecendo aqui com esse ser espiritual que saiu pela porta lateral? O Senhor disse para ela assim: filha, lembra daquele jovem que eu vi, que você passou a noite inteira sonhando com ele? Pois então, ele vai estar aqui nesta tarde. Quando ele chegar aqui, chame ele à frente. Ela disse que apareceu um muro muito grande, e abriu o teto da igreja, e esse muro se aproximava do céu. E ela disse que via seres angelicais que desciam rapidamente e tiravam tijolo por tijolo daquele muro. Quando saiu o último tijolo, ela falou: Senhor, o que está acontecendo? O Senhor disse para ela assim: filha, fala para ele que a barreira que estava impedindo ele de vencer, eu, o Senhor, dei ordem aos meus anjos para tirar barreira por barreira, e hoje eu, Senhor, tomo ele pela mão direita e te digo: eu te ajudo, e tu serás um pregador da minha palavra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. E todas as vezes que eu subo um púlpito pela primeira vez, eu me lembro dessa história. Sabe por quê? Porque eu era um menino que eu tinha um complexo de inferioridade. Meu pai ainda é, mas a igreja vai orar por ele hoje, e ele vai se converter novamente. Aleluia. Ele ainda é alcoólatra, ele ainda bebe, mas ele é desviado há 39 anos da casa do Senhor. E nós somos muitos amigos hoje, mas não era assim no passado. Eu tinha então um complexo de inferioridade, muito difícil, não conseguia falar, não conseguia me comunicar, não conseguia me expressar. Mas eu quero dar um recado para você, para não ficar só nas minhas palavras e entrar na palavra do Senhor. Que nesta noite, através desta história, o Senhor está mudando quadros de histórias de pessoas aqui. E é na tua dificuldade, na tua guerra e na tua batalha que você está enfrentando. É nesta área que o Senhor vai te usar. É nesta área que o Senhor tem me usado. É nesta área que o Senhor tem me conduzido a vários púlpitos para pregar a palavra do Senhor. E ainda assim me transformou em um político que eu tenho que falar todo momento no microfone. Mas é dessa forma que Deus quer fazer. Ele quer mudar a tua história. E esta igreja tem um mover do Espírito Santo. E eu sei que tem um mover do Espírito Santo. Desde o primeiro dia que eu entrei aqui, eu assentei ali e falei: Senhor, quantas pessoas nesta igreja, mas que movimento espiritual diferente. Eu falei: Senhor, o que está acontecendo aqui? O Senhor me disse assim: aqui prega-se a verdade, aqui fala a verdade. É por isso que as pessoas vêm para buscar a palavra do Senhor, porque aqui se fala a verdade. Eu falei: Senhor, me permita um dia ocupar esse púlpito. 6 minutos depois, eu fui convidado pelo pastor Silvio para estar aqui. Aleluia. Foi ligação direta, pastor. E hoje eu já tenho um propósito aqui no meu coração, eu já fiz um pedido. Além de vir trazer o meu culto, eu fiz um pedido a Deus e tenho a certeza que Deus vai cumprir, porque tem um mover nesse lugar aqui que eu não sei te explicar. Tem um mover no mundo espiritual que eu não sei te explicar. Vamos ler a palavra do Senhor? Aleluia. A palavra do Senhor diz assim: era Moisés
da idade de 120 anos, quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a Deus, agradeço a minha excelentíssima esposa. Já pedi para ela ficar em pé. Novamente, fique em pé, querida, por favor. A que disse o sim. Meu filho 01, fica em pé. Pastor Silvio, está solteiro, viu? Está solteiro. E se ele tiver feito o que o pai dele fez e colocou no coração o propósito, já vai sair daqui casado. Aleluia. 02, fica em pé. 03, fica em pé. Aleluia. A vida de militar é assim. Obrigado, Deus abençoe. Mas não é só porque era militar. O fato de como ocorreu a numeração, a polícia militar usa números. Mas o fato de como ocorreu a numeração foi um belo dia, quando a 3 nasceu. Nós estávamos saindo de um jantar de uma família, e a minha amiga que está nos assistindo na internet, ela disse assim: a sua filha recém-nascida ficou dormindo no quarto. Falei, Jesus amado, esqueci a criança para trás. Não estava acostumado, era só acostumado com os meninos. Aí a menina nasce, era surpresa na família, recém-chegada, recém-nascida. Falei, a partir de hoje, nós vamos sair de casa, vai ser número 1, número 2, número 3. E até hoje é assim, número 1, número 2 e número 3. Posso colocar um tema para essa mensagem nesta noite: a lei e a graça. A lei e a graça. Nós vamos meditar um pouquinho na introdução na história de Moisés. A introdução na história de Moisés, Moisés representando a lei e os profetas, mas nós vamos pegar ele como personagem bíblico, para que nós possamos entender um pouco da lei. A vida de Moisés, ela foi dividida em 3 tempos: 40, 40 e 40. Encerra nos 120 anos. Os primeiros 40 anos de Moisés, nós vamos começar do início de tudo. Joquebede e sua mãe têm um filho, e Moisés nasce, mas ele nasce já com uma sentença de morte decretada. Moisés nasce com uma sentença de morte decretada, e nesta noite eu quero dizer assim para você: nós não somos diferentes nem um pouco de Moisés. Por quê? Porque todos nós que estamos assentados aqui, e todos nós que estamos assentados aqui, aqueles que ainda não vieram, nós já nascemos com uma sentença de morte decretada. Nós nascemos com uma sentença de morte decretada sobre a nossa vida. Mas você que está aqui nesta noite, entregou a tua vida a Jesus, você não tem mais essa sentença de morte decretada sobre a tua vida. E você que está aqui nesta noite não tem mais. Por quê? Porque Jesus já pagou o preço, aleluia. Mas você que está aqui nesta noite, que ainda não entregou a sua vida a Jesus, você ainda tem uma sentença de morte decretada sobre a tua vida. Moisés nasce então com uma sentença de morte decretada sobre a vida dele. E esse menino Moisés, filho de Joquebede, ele é escondido por um período de 3 meses. 3 meses a sua mãe consegue escondê-lo, mas depois de 3 meses não consegue esconder mais. Não é fácil esconder uma criança. Eu sei porque tenho 3. Começa a chorar, começa a gritar, tem choros de crianças que são diferentes. Tem choros de manha, tem choros de fome, tem choro que está precisando ser trocado, tem choro que quer um colinho da mãe, um colinho do pai. Imagine aquela mãe desesperada, tentando esconder aquela criança, sabendo que o seu filho já tinha uma sentença de morte decretada sobre a vida dele. Não era fácil. Ela então, depois de 3 meses que não consegue mais esconder o menino, coloca ele num cesto, envolto de betume, de piche, isola para não entrar água, e leva até o rio. Quando chega no rio, ela manda a sua filha Miriam, irmã de Moisés, cuidar do cesto e ficar de olho, ficar observando o cesto. E a Miriam vai e fica ali observando aquele cesto. Aleluia. Nesta noite eu quero dizer assim para você: você que é novo convertido, tem sempre um irmão e uma irmã para te estender a mão. Tem sempre um irmão e uma irmã para olhar para você. Onde você estiver, conte com seu irmão. Mesmo que a circunstância não tenha mais saída e solução, você olha e diz assim: não tem mais o que fazer. Está no rio. Como que vai fazer a criança ali no rio abandonada, largada, desesperada? Imagine o coração daquela mãe. Aquela mãe imaginando. A senhora que tem filho, imagine você deixar a tua criança no rio, ir para casa, dormir.
Mas eu consigo aprender uma história com Joquebede, porque ela colocou nas mãos de Deus e foi para casa descansar. E disse assim: Miriam, fica observando, mas eu tenho certeza que de algum lugar vai sair providência do Senhor do céu, porque esse menino é escolhido, esse menino tem um chamado. Aleluia. Nesta noite, você pode ter entrado aqui com complexo de inferioridade, abandonado, largado e esquecido. Mas eu quero te dar um recado, que o Senhor tem um chamado para a tua vida e para a tua história. E Ele vai te esconder, Ele vai te colocar no lugar certo, Ele vai te conduzir, Ele vai levantar líder, Ele vai levantar discipulando, Ele vai te ajudar, Ele vai te colocar pessoas do teu lado, irmãos e irmãs, para cuidar de você e te observar. Aí aquele menino fica ali. De repente vem a princesa de Faraó. E ela olha e começa a ouvir o choro da criança. Tem um hino que fala: Joquebede, Moisés não vai morrer, eu posso ouvir o choro do bebê. A princesa vem, ouve o choro do bebê. Moisés então ali, ela olha e diz assim: é uma criança dos hebreus. Sai de trás da moita, quem? Miriam. Eu sei como fazer. Eu sei o que você pode fazer. Eu tenho uma tatinha, uma ama dos hebreus para ajudar a senhora a cuidar dessa criança. E a palavra do Senhor diz que ela se moveu de íntima compaixão pela criança. Íntima compaixão. Ela ficou intimamente, uma íntima compaixão. É assim com Jesus. Quando Jesus olhou para a tua vida, Ele se moveu de íntima compaixão por você. Quando você estava lá bebendo, prostituindo, adulterando, fornicando, passando os outros para trás, mentindo, roubando, assassinando, o Senhor Jesus olhou para você, mesmo olhando para você e dizendo assim: esse menino, essa menina tem uma sentença de morte sobre a vida dele e sobre a vida dela, mas o Senhor foi lá, te buscou, tirou do mundo, te deu um banho na graça e te colocou assentado no meio dos príncipes e princesas do reino do Senhor. Aleluia. E ainda te colocou sobre o supervisionamento da sua irmã, do seu irmão. E ela foi te direcionando, foi direcionando ele, direcionando a irmã, direcionando a princesa. Ela então diz: vai. Onde ela foi? Na casa de Joquebede. Quero dizer uma coisa para você nesta noite, que quando você colocar nas mãos do Senhor, não tira da mão dele. Colocou na mão dele, não tira da mão dele. Deixa nas mãos do Senhor, porque Ele sabe exatamente por onde Ele vai te conduzir. Ele sabe exatamente por onde vai ser conduzido a tua história e o teu caminho. Não se preocupe, depois que você colocar nas mãos do Senhor, não tira mais. Deixa na mão dele, porque Ele sabe o que faz. Mesmo que a circunstância não pareça, mesmo que pareça tudo o contrário, está no rio, está abandonado, está largado, e agora? O que fazer? Mas o Senhor, o Criador dos céus e da terra, Ele coloca exatamente as pessoas que queriam te matar do teu lado, exatamente as pessoas que queriam tirar a tua vida do teu lado, exatamente aquelas pessoas que queriam o teu mal do teu lado. Para quê? Para te abençoar, para te ajudar e dizer assim: ninguém mata um projeto de Deus, ninguém mata aquele que Deus escolheu, ninguém mata aquele que Deus colocou a mão. Por quê? Porque a mãe apresentou, a mãe deixou, a mãe confiou. Ela tinha uma confiança no Senhor, ela tinha uma confiança. Vem para a casa da onde? Da mãe. Para cuidar de quem? Cuidar de Moisés. Por quê? Porque ele era escolhido. Moisés porque foi tirado das águas. Moisés porque ele era escolhido. Moisés ele era escolhido do Senhor. Cai na casa da própria mãe. Aleluia. Eu consigo entender uma história, que talvez você tenha entrado aqui nesta noite, nesse 14º aniversário da ICVV. A lei diz que 0 a 12 é criança. De 12 a 17, a 18 incompletos é adolescente. Vocês entraram na puberdade. A igreja de Cristo aqui em Guarapuava entrou na puberdade, na adolescência. Mas eu já ouvi falar, não só aqui nesse púlpito, não só aqui pelas pessoas que aqui passaram, mas pela internet e onde nós estamos, Pato Branco e região. A história, não vou dizer a fama, porque a fama é de Cristo, mas as histórias que desse lugar saíram com apenas 14 anos. Imagine quando vocês entrarem na juventude, na vida adulta, e depois que chegarem ancião, o que o Senhor não vai fazer nesse lugar. Aleluia. Deus tem obras aqui. Para onde que foi? Para a mesma casa.
A própria mãe amamentar, cuidar da criança. Nesta noite, se você entrou aqui sem uma saída e solução, coloca nas mãos de Deus, porque é Ele que vai conduzir. Mas depois que você colocar, você tem que confiar, você tem que entender. Você tem que entender que é Ele quem conduz, é Ele quem direciona, é Ele quem está com a mão de comando sobre a tua vida, sobre o teu ministério, sobre a tua história e sobre a tua família. É Ele quem faz. Chega ali na mãe, a mãe cuida dele, mas eu consigo olhar mais uma provisão de Deus para nós pular a introdução. A provisão de Deus é a seguinte: que ninguém trabalha para o Senhor em vão. Se você está fazendo uma obra para o Senhor, você não está trabalhando em vão, porque cada um vai ter o teu salário diante do Senhor. Aquela princesa então chama aquela ama e diz assim: mas não vai trabalhar de graça não, eu vou pagar o teu salário, aleluia. Eu vou pagar o teu salário para você cuidar desse menino. Por quê? Porque o menino era teu, ela não sabia. Mas você não tinha mais esperança, mas ela não sabia. Você não tinha mais solução, ela não sabia. Você não sabia mais o que fazer, ela não sabia. Mas o Senhor sabia, porque você colocou na mão dele. O Senhor sabia porque Ele conduziu, Ele mudou a história, Ele direcionou a história, e o Senhor sabia. Moisés então desmama, passa os seus 40 anos, a sua primeira etapa de vida, melhor assim dizendo, dentro de um palácio. Moisés passa a sua primeira etapa de vida dentro de um palácio, comendo bem, vestindo bem, colocando os melhores ternos, melhores roupas, melhores alimentações, enquanto o seu povo estava escravo. O Senhor tinha conduzido ele para uma história de vida diferente. Mas tudo que Deus faz, seja na bonança ou seja na dificuldade, porque Deus tem um propósito divino para a tua história. Moisés dentro do palácio no primeiro tempo da sua vida, ele aprende. De repente Moisés, em uma das suas dificuldades, aliás, em uma das suas missões, ele consegue observar o confronto de dois homens. Ele vai, pratica um homicídio, esconde o corpo, foge para o deserto. Nesse momento eu consigo ver como Jesus consegue conduzir a nossa história. Um homem que outrora era homicida, era assassino, agora o Senhor ainda continua conduzindo a sua história, dizendo: por aqui, Moisés, agora chegou o tempo de nós te conduzir por aqui, o teu caminho vai ser para cá. Estava na bonança, estava vivendo numa tranquilidade, agora eu vou levar você para o deserto, porque é no deserto que você vai ter que aprender, Moisés. Eu tenho algo para tratar contigo. De repente Moisés no deserto, e a gente avança um pouco, ele olha e observa aquela sarça ardente, pegando fogo, e o Senhor chega, Moisés chega, e qual que é a conduta do fogo? É consumir. O fogo ele consome, ele vai consumir tudo que tem pela frente. Mas aquilo ali estava chamando a atenção de Moisés, por quê? Porque o fogo não estava se consumindo aquele material que ia queimar. O fogo não estava consumindo aquilo. Moisés é chamado a atenção, então ele se aproxima. Quando ele se aproxima, o Senhor diz: Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está é terra santa. Tem momentos que nós precisamos tirar as sandálias, a sujeira, deixar algumas coisas para trás, porque o Senhor quer falar conosco e quer mover nós para um caminho diferente, e quer falar conosco e quer conduzir a nossa história. Mas algumas sujeiras, alguns calçados e algumas coisas precisam ficar pelo caminho para que Deus possa falar conosco. Moisés então se aproxima e ele ouve, Êxodo 7, ele ouve a voz do Senhor. Pastor Silvio me passou a orientação nos bastidores, né, pastor? Que tem esse caminho aqui. Aprendi bem. Então disse o Senhor a Moisés: eis que te tenho posto por Deus sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Sobre Faraó e Arão, teu irmão, será o teu profeta. Porque Moisés tinha uma dificuldade para falar, assim como eu tinha no passado. E Moisés, assim como eu, nós se identificamos. Legislador também sou. Tinha dificuldade para falar, também sou. Mas ele precisou o apoio do seu irmão, para que ele pudesse transmitir a mensagem de Deus para aquela nação. Mas algo que me chama a atenção é ali, ó. Deus, te tenho posto por Deus.
nós sabemos que algumas versões estão em minúsculo. E nós sabemos que quando é minúsculo não é Deus na sua divindade, é Deus, uma simbologia do homem. Essa simbologia que Deus está trazendo para Moisés, eu quero trazer nesta noite para nós. Que o Senhor está dizendo assim: Moisés, a minha autoridade vai estar sobre você. Eu, o Senhor, Deus, vou delegar a minha autoridade sobre você. E lá no Egito, você vai fazer sinais, prodígios, maravilhas, com o meu nome naquele lugar. Mesmo você não sabendo falar, mesmo você não sabendo se comportar, mesmo você não sabendo se manifestar. Mas a minha autoridade está sendo delegada para você. Eu entendo disso. Quando eu não posso ir a algum evento, para representar a Câmara de Vereadores, eu chamo um vereador e digo assim: vem cá, me represente naquele evento. A minha autoridade vai estar com você, não sou eu, mas a minha autoridade vai estar com você. Nós sabemos que Jesus fez isso, uma transferência de unção. Mas neste momento, Deus não precisava colocar as mãos sobre Moisés, mas somente uma palavra de Deus liberada. E se nesta noite Deus liberar uma palavra sobre a nossa vida, e receba aí, se Deus liberar uma palavra, você vai fazer aquilo que você nunca fez, porque nós somos embaixadores de Cristo. Jesus já pagou o preço na cruz do Calvário, e já nos deu a autoridade dele sobre a nossa vida, para nós entrarmos, saquearmos o inferno, as fortalezas, e entrar nos lugares que nós não podemos entrar, somente com o nome de Cristo, aleluia. Com o nosso nome nós não conseguimos, mas com esse poder delegado do Senhor para as nossas vidas nós conseguimos. Moisés então, continua a sua história, cumpre a sua missão. Moisés abre o mar, Deus abre o mar através de Moisés, porque os poderes de Deus estavam sobre ele. Pragas, pessoas morriam. Tudo que Moisés fez como sinal no Egito, a palavra do Senhor diz assim, que não existiu e não existirá profeta igual a Moisés. Por quê? Porque falava com Deus face a face. Nós precisamos desta intimidade com Deus, falar com Deus face a face. É isso que Deus anseia de nós, é isso que Deus espera de nós, nós falarmos com Ele face a face. Essa intimidade é que Ele espera de nós. Moisés então vai conduzindo o povo, estamos avançando. E eu imagino agora, e vejo agora Moisés nas barracas, no deserto. Aquele monte de israelita lá, com aquelas barracas montadas. Eu me lembro quando servia ao exército antes de ir para a polícia militar, força aérea. Nós montávamos barracas em acampamentos, em lama, onde você imaginasse, era barraca montada. E às vezes a nossa barraca, a nossa, somente a nossa, já era muito difícil de você desmontar rapidamente e montar. Mas imagine agora aproximadamente 6 milhões de pessoas montando barracas. E Moisés pega e fora do acampamento monta uma barraca como essa. A tenda da congregação, fora do acampamento. E a palavra do Senhor diz que quando Moisés saía, pastor Silvio, Moisés saía e caminhava em direção à tenda da congregação, a barraca, a igreja, lá, as pessoas saíam de dentro das suas casas, elas saíam nas portas, e elas ficavam olhando Moisés passar, e Moisés ia em direção à tenda da congregação, Moisés ia em direção à igreja, para orar e buscar a presença do Senhor, e as pessoas saíam das suas barracas, saíam das suas tendas, saíam das suas casas e ficavam olhando Moisés. Eu imagino agora aquelas pessoas fazendo assim, ó, com a pontinha dos pés e acompanhando, Moisés indo em direção à barraca, e Moisés ia, a tenda da congregação, e Moisés ia. Quando Moisés se aproximava, e Moisés entrava na tenda da congregação, a palavra do Senhor diz que descia uma nuvem de glória, e tomava todo aquele lugar, e todo aquele ambiente, e o Senhor falava com Moisés, face a face naquele lugar. E nesta noite eu sei, que nesse aniversário, a nuvem de glória do Senhor vai estar aqui presente, aleluia. Ela vai descer, ela vai descer, ela vai descer, a nuvem de glória vai descer. E aquela nuvem descia, e Moisés conversava com Deus face a face. Passa-se mais um tempo da vida de Moisés, e vamos aqui para Deuteronômio 34:7. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu.
os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu o seu vigor. 120 anos. 120 anos. Nós sabemos que Moisés morreu porque houve uma contenda, houve uma desobediência, ele não glorificou a Deus. Quando Deus manda ele glorificar, Moisés era um servo de Deus, era algo sobrenatural que Deus fazia na vida de Moisés, mas ele não glorificou a Deus. Quando ele chega diante da rocha, ele olha e diz: será que nós vamos ter que dar água para vocês? E ele desobedece a Deus. Naquela desobediência, nós também desobedecemos, mas o problema é quando nós desobedecemos e nós não glorificamos a Deus na nossa desobediência. Quando Deus dá uma ordem para nós e nós precisamos glorificar a Deus, nós precisamos tomar muito cuidado. E Moisés então, ele além de desobedecer, ele não glorifica a Deus. Mas há uma chave aqui que me chama a atenção. 120 anos, Gênesis 6, 3. A lei, que eu encerro a lei agora, falando sobre ela estava contra Moisés. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. A lei estava dizendo que era 120 anos. Quero eu conjecturar agora aqui, que mesmo que Moisés não tivesse desobedecido ao Senhor, talvez ele não passaria pelos 120 anos, porque havia uma palavra, e o nosso Deus não deixa nenhuma palavra sequer cair por terra. Tudo aquilo que Ele prometeu vai ser cumprido, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Aleluia! Deus é sobrenatural. Mas às vezes nós não entendemos os projetos de Deus e os propósitos do Senhor. A desobediência, aos 120 anos. Se Deus quisesse, como Adão, viveria até 900. Mas nós sabemos que Deus não faz nada sem um propósito. Deus faz tudo com um propósito. E eu olho agora o Senhor chamando Moisés: vem cá, Moisés, sobe aqui no Monte Nebo, vamos conversar. Dê uma olhada aqui em volta, está vendo? As campinas de Jericó, essas terras aqui, todas elas. Dê uma olhada, Moisés. Todas essas terras aqui, eu prometi para os meus servos Abraão, Isaque e Jacó. E eu provo para você que eu sou um Deus zeloso e que zelo pela minha palavra. E eu estou mostrando para você, meu servo Moisés, que trabalhou para mim até agora. Mas eu mostro para você o seguinte, que eu cumpro a minha palavra. Eu estou aqui para te mostrar que você vai observar a terra, mas você não vai entrar. Moisés obediente ali naquele momento, ele entende. E a palavra do Senhor diz que Moisés morre. Não sei de que forma. Imagino que Deus morreu. Mas o que mais me chama a atenção na morte de Moisés é que o texto continua. Pode passar o texto para mim, por favor? Havia naqueles dias gigantes na terra. Aliás, volta de novo, por gentileza. 120 anos, aqui é Gênesis. Vamos, Deuteronômio 37, 4. Deuteronômio 37, 4. Moisés morre. Naquele momento, Moisés morre. Então disse o Senhor, aliás, Deuteronômio 34. Perdão. 34, 7, isso. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Próximo. Aqui. E os filhos de Israel prantearam a Moisés 30 dias, nas campinas de Moabe. Os dias do pranto de luto de Moisés se cumpriram. Volta mais 2 vezes de novo. Mais uma. E mais uma. Aqui. Assim morreu Moisés, assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Agora esse aqui eu quero que vocês prestem atenção. Assim, e disse-lhe o Senhor, não, volta. Assim morreu Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe. Isso, agora só mais um. Aí, este está referindo ao Senhor. Isso aqui que eu queria encontrar. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor. E ninguém tem sabido até hoje a sepultura de Moisés. Aleluia. Moisés morre. Nós vamos
ler no Novo Testamento que ali há um confronto. Que quando Moisés morre, Satanás se apresenta e tenta capturar o corpo de Moisés. Eu imagino por quê. Imagine um homem que recebe os superpoderes de Deus ser encontrado o seu corpo. Se eles adoraram até um bezerro, imagine o que iam fazer com o corpo de Moisés. Eles iam adorar Moisés. Mas havia um confronto ali entre Satanás e Miguel. E Satanás tenta capturar o corpo de Moisés. Por quê? Porque Jesus ainda não havia morrido. Jesus ainda não havia feito o sacrifício na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Então, Satanás, sabedor da Bíblia, ele vem e tenta levar o corpo de Moisés. Por quê? Porque havia uma legalidade, havia uma lei dizendo, mas se Moisés desobedeceu, se ele morreu em desobediência, então o corpo dele é meu. Entra em confronto. E aí acontece que Miguel diz, o Senhor te repreenda. E aqui, a palavra do Senhor diz que o próprio Deus, o próprio Senhor desce e sepulta Moisés. Posso imaginar Deus usando uma pá, mas não. Se Deus deu ordem para a terra, deu ordem para o mar, deu ordem para tudo, eu imagino que, assim como ele fez com os filhos de Corá, terra, abre aqui, que eu preciso sepultar Moisés. Fecha agora. Eu vou mandar a localização. Quem já pegou Uber aqui? Quem já pegou Uber sabe que quando você manda a localização, Uber não vai certinho no teu endereço. Deus mandou a localização, mas ninguém tem sabido até hoje da sepultura de Moisés. Sabe por quê? Porque o que Deus esconde ninguém acha, mas o que Deus acha ninguém esconde. Aleluia. Moisés morre. E agora nós vamos para Josué. Para encerrar, nós vamos para Josué. Moisés simboliza a lei e os profetas, para que você pudesse ser salvo e que você pudesse tomar posse, não só de Jericó, não só que as muralhas caíssem para você entrar em Jericó, mas para que o reino do Senhor pudesse ser real na tua vida. A lei precisava morrer para que Jesus pudesse entrar com a graça e dizer assim, era bandido, era criminoso, mas aceitou a Jesus como único e suficiente Salvador, e Jesus mudou a tua história e hoje você está aqui assentado. Josué, Deus olha para Moisés e diz assim, Moisés, coloca a mão sobre Josué. Josué foi escolhido porque a palavra do Senhor diz que ele era um auxiliar de Moisés. Mas a palavra do Senhor também diz que em que há o Espírito do Senhor. Nós precisamos se comunicar com o Espírito Santo. O Espírito Santo tem que ser parte real da nossa vida e da nossa história. Pois o próprio Deus testifica para Moisés e diz assim, Josué, em que há o Espírito do Senhor. O Espírito Santo do Senhor está aqui nesta noite. E Ele quer comunicar com você. Ele quer se associar com você. Ele quer conduzir os seus passos e os seus caminhos. Josué então, ele é escolhido. E ele assume um chamado. Ele assume o legado. Eu quero só contar uma história de Josué. Que Josué ele está ali olhando aquelas muralhas de Jericó. E Josué ele é meio assustadinho também. Tem uns crentes assim, que às vezes a gente tem medo. Deus falou para Moisés que era com ele. Moisés ficou com medo e mandou o irmão. Moisés, Josué não foi diferente. Deus teve que olhar para Josué e dizer assim, se levanta porque eu estou contigo. Assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Assim como fui com o pastor Silvio, eu serei contigo. Assim como fui com o pastor Kleber, eu serei contigo. Assim como fui com essa igreja, eu serei contigo. Mas você precisa entender que o medo, ele não é do governo de Deus. Existem dois governos. O governo de Deus da luz e o governo das trevas, o império das trevas. Mas Deus nos tirou do império das trevas e nos transportou, assim como o Uber faz com você, nos transportou para o reino do seu amor, aleluia, nos transportou para o reino do seu amor. Nós somos transportados para o reino do amor de Deus. Saímos do império das trevas. E Josué, ele está ali, com um pouco de medo, mas o Senhor chama a atenção dele e diz que está com ele. De repente Josué, eu me lembro quando era militar, na Força Aérea, nós ficamos de plantão lá nas guaritas, lá no alto, igual lá em cima tá os irmãos cuidando para nós. Ficava de sentinela com um fuzil AR-15 nas mãos, fazendo a segurança do patrimônio.
e do quartel. E quando se aproximava alguém daquele local de segurança, nós dizíamos assim: alto lá, identifique-se. A pessoa parava e dizia uma senha ou contrassenha, ou se identificava. E eu me lembro dessa cena. E quando eu li essa passagem de Josué, eu vejo Josué olhando as muralhas de Jericó, imaginando: como eu vou transpor isso aqui? Isso aqui é intransponível. Olha o tamanho dos muros. Tem até uma casa em cima da Raabe. Tem até uma casa em cima disso aqui. Como que eu vou transpor esses muros? Algo impossível, praticamente impossível aos olhos humanos. Como que eu vou transpor isso aqui? De repente o Josué, ele olha e vê alguém com uma espada desembainhada, fora da bainha, nas mãos. Ele olha para aquele ser, ele diz assim: vamos trazer para o quartel. Alto lá, identifique-se. Você é dos nossos ou dos nossos inimigos? Não, a resposta foi negativa, respondendo as duas perguntas: não, não sou de vocês, nem dos inimigos, mas venho enviado como príncipe do Senhor dos Exércitos, e tenho um recado de Deus para te dar. Aleluia. E nesta noite, o Senhor tem um recado para te dizer. Pode ficar em pé, por gentileza. Ele tem um recado para te dizer. Que Ele vai te dar estratégias para você romper os muros, as muralhas. E você vai avançar. E você vai entender que Moisés, representando a lei, e Josué, a sua raiz do nome original, Joshua, é uma abreviação do nome Iehoshua, que em hebraico significa Iehoshua, Jesus, em português. O nome Josué no Velho Testamento, se você dizer Josué, é a mesma coisa de você dizer Jesus no Novo Testamento. Aí você pega Jesus e o seu sobrenome, Yeshua HaMashiach. Jesus significa Deus é salvação, Jeová é salvação, HaMashiach, ungido. Toda vez que você fala o nome de Jesus, você está dizendo assim: Jeová é salvação, Deus é salvação, Deus é salvação, Deus é salvação. Às vezes nós não entendemos. Moisés teve que morrer, porque a lei tinha que morrer, para que a graça se entrasse, se fizesse presente na tua vida. E Josué, Yoshua, Jesus, Deus é salvação, para que ele pudesse dizer assim: a lei, se fosse pela lei você não estaria nem aqui, você já teria sido fulminado, mas é pela graça, 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 é pela graça que sois salvos. Não é dom de Deus, é gratuito, não é mérito humano, não é você que vai conseguir alcançar isso. Eu ficava me perguntando: mas Senhor, por que Moisés tinha que morrer? Um homem que trabalhou tanto, fez tanto. Deus me mostrando, a lei como ato de simbologia, filho. Tem coisas que eu faço na tua vida e você não está entendendo, mas você é um espelho para as próximas gerações. As próximas gerações estão olhando para você, mesmo em silêncio, mesmo sem você entender nada. A lei precisa morrer para que a graça possa se fazer presente. Aleluia. Josué, estou te dando estratégia. Para encerrar, estou te dando estratégia. Josué se ajoelha e adora. Deus dá estratégia para ele e diz assim: coloca os instrumentos, coloca os sacerdotes, coloca os levitas, coloca o povo. Vamos acelerar a história. São 7 dias. O número 7 é o número da plenitude, é o número da perfeição. Mas no primeiro dia, você vai dar uma volta marchando, em volta de Jericó. E não vou falar nada, só vou marchar. Segundo dia, vamos marchar. Terceiro dia, vamos marchar igreja, vamos marchar igreja, que as muralhas vai cair. Jesus está mandando você avançar e marchar, que as muralhas vai cair. No quarto dia avança, no quinto dia marcha, no sexto dia marcha, mas no sétimo dia não é só uma volta marchando, são 7 voltas. Mas nas 7 voltas tem um mistério. Vai ter canção, pode cantar. Vai ter canção. Na 7ª volta,
No 7º dia, nas 7 voltas, vai ter canção. E através do teu louvor, através da tua canção, as muralhas de Jericó vai cair. Através do teu louvor, as muralhas de Jericó vai cair. Só vai ficar lá na muralha quem fez uma aliança com Deus. Não importa se era a prostituta Raabe, não importa se era do mundo, mas se você fez uma aliança com Deus, a graça vai te alcançar onde você estiver. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos. Senhor, que a tua graça derramada sobre nós venha mudar a história e a trajetória da nossa vida. Senhor, de fato, queremos nesses 3 dias levantar um memorial e anunciar para que o céu saiba, a terra e o inferno também tenham conhecimento, que até aqui nos ajudou o Senhor. Senhor, mas ainda há muito por conquistar, ainda há muito por fazer, Senhor. Ainda há muitos projetos, muitos sonhos. O teu povo precisa ainda muito de resposta, de milagre. Senhor, eu clamo essa noite por todos que nos ouvem, nos assistem ou que estão aqui. Não somente eles, mas os familiares, Senhor. Deus, visita todas as casas agora e dá ordens, Pai, a respeito de cada vida que estiver ali. Que a cura brote apressadamente, Senhor. Que o Senhor, Pai, dê testemunho da bênção sobre cada lar, sobre cada família. Senhor, salva, cura, liberta o teu povo. E que os sonhos de cada um se realizem segundo a tua grandeza. Como Moisés mesmo falou, Senhor. Se não for para o Senhor ir conosco, então não nos faça sair daqui. Deus, eu clamo da tua presença pelos próximos 14, 28, não sei quanto tempo. Mas que o Senhor vá conosco nessa empreitada. Assim como o Senhor tem estado desde o início até agora. Sabe, Deus, houve momentos em que só a sua mão pôde nos sustentar. Que esse povo que se reúne aqui, Senhor, seja fortalecido na fé. Que o Senhor entregue uma fé tão grande para eles, Senhor, mas tão forte, que esses dias sejam marcados na história deles. Senhor, eles não precisam de mim, ninguém precisa. Tendo o Senhor na vida deles, é tudo o que lhes basta. Por isso, Pai, dá ordens agora, Senhor. Muda histórias, quebra julgos, afasta a enfermidade. Senhor, toda coisa mortífera que essa pessoa tenha bebido seja anulada agora pelo poderoso nome de Jesus. Toda obra do mal, toda comida consagrada a demônios, toda coisa ruim que entrou na boca dela seja anulada agora no poderoso nome de Jesus. Senhor, eu desligo todo contato que ela possa ter tido com as obras das trevas, e eu determino a bênção do Senhor sobre a vida, a saúde e a paz, a prosperidade e a alegria, a comunhão do Espírito e a lavagem pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito de Deus. Sejam revestidos do poder de Deus. Oh glória, oh glórias, ei glórias.
sejam revestidos, recebam resposta para a vida de você. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. Bendito, sempre eterno, poderoso. Olha para mim aqui. O aniversário é da igreja. Deus falou agora comigo. Vou presentear o povo. Eu vou pegar o meu, eu quero o meu agora. Você quer esperar o teu para depois ou você quer já? Na presença de Deus, o crente não bate palma, o crente adora. Não sei se você notou, mas ele chegou por aí. O que você precisa, Deus quer te presentear essa noite. Fala com Ele aí agora, fala com Ele o que você precisa. Deus, eu não sei o que o teu povo pediu, mas quanto a mim, Senhor, se o Senhor quiser me dar algo, dá para eles o que eles precisam, dá para eles o que eles pediram. O Senhor já me deu tanta coisa na vida. O Senhor já me deu muito mais do que a minha mente poderia imaginar ou desejar. Não sendo eu merecedor de nada, o Senhor, pela misericórdia e graça, me deu tudo. Mas aqui há alguns que sofrem. Aqui, meu Pai, há algumas mães que oram pelos seus filhos. Aqui, meu Deus, há alguns homens que choram e que oram pedindo misericórdia porque não tem como pagar suas contas. Aqui, Senhor, há mulheres que oram, homens, porque precisam da saúde que tinham um dia e perderam. Senhor, alguns que perderam a dignidade, a alegria de viver. Enfim, Senhor, são tantos os desejos. Mas se o Senhor, meu Pai, por algum motivo que eu desconheça, quiser, meu Pai, agradar o meu coração ou recompensar a minha vida de luta, de trabalho, de oração, presenteia teu povo, entrega para eles. Entrega o que eles precisam, entrega o que eles pediram, entrega o que a boca deles falou agora diante do Senhor. Tenha a tua misericórdia. Seja o Senhor brando e amoroso. Seja o Senhor um Pai recompensador. Seja o Senhor o médico. Seja o Senhor o provedor. Seja o Senhor o guarda. Seja o Senhor o amor em pessoa. Seja o Senhor a reconciliação. Seja o Senhor o perdão de todos os pecados. Seja o Senhor o príncipe de toda a paz. Seja o Senhor o autor da vida. Seja o Senhor a porta da eternidade. Seja o Senhor o advogado fiel. Seja o Senhor o justo juiz para eles. Seja o Senhor a esperança e a vida. Seja o Senhor a tábua que sustenta
profunda. Seja o Senhor o coração transformado, onde a palavra foi escrita. Seja o Senhor a alegria, seja o Senhor a esperança, seja o Senhor a fonte da vida eterna. Seja o Senhor a alegria todas as manhãs. Seja o Senhor o renovo da força deles. Seja o Senhor o provedor. Seja o Senhor aquele que dá em abundância. Seja o Senhor o que enriquece. Seja o Senhor, o Pai amoroso, que sabe recompensar os seus filhos em todas as coisas, para a glória de Deus, no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de... É no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de... É no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de... É no poderoso nome de Jesus. É no poderoso nome de... O glória, o glória, o glória. Já está entregando, já está entregando, já está entregando. Entrega mesmo, Senhor. Dá para eles mesmo, Senhor. Dá para eles mesmo, Senhor. Sejas tu o renovo. Seja o Senhor a força do cansado. Seja o Senhor o Deus da família deles. Seja o Senhor o guarda de Israel. Em glória, em glória, em glória, em glória.